Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Breno Nascimento e nós estamos aqui falando, trabalhando o nosso curso sobre ferramentas da tecnologia da informação que são essenciais para o trabalho remoto. Hoje eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos que eu considero importantes da Resolução 32, de 11 de outubro de 2017, que institui e disciplina o teletrabalho. Tá bom? Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a diferença do teletrabalho e do trabalho remoto. E agora o objetivo é a gente conhecer um pouco dessa resolução, e eu quero mostrar alguns pontos para vocês, e estimular a leitura e a participação no fórum para que nós possamos discutir ela. Bem? Então, o capítulo 1 já começa com disposições gerais, tratando sobre como é executado esse serviço à distância, fora das dependências do tribunal. E mostrando também sobre o que se enquadra como esse trabalho remoto, que são atividades desenvolvidas fora das dependências físicas do tribunal, porém separado de atividades externas. Atividades externas é diferente do que está se tratando aqui, tá certo? O artigo 2º vai trazer uma definição de teletrabalho, né, como uma modalidade de trabalho executada em parte ou em sua totalidade em local diverso daquele estabelecido pela administração para a realização do trabalho presencial atribuído à unidade de lotação mediante a utilização de tecnologias da informação e de comunicação. Então ele traz uma definição aí bem interessante para a gente. Depois, já no artigo 3º, ele vai falar dos objetivos do teletrabalho. Entre eles eu destaco o aumento da produtividade e da qualidade de trabalho dos servidores, a economia de tempo, a questões de sustentabilidade. Destaco ainda a possibilidade da melhoria da qualidade de vida dos servidores, também a promoção da cultura orientada a resultados. São alguns dos objetivos que a resolução nos traz, tá certo? O artigo 4º vai falar sobre o regime de trabalho, que é uma adesão facultativa. Então ninguém será obrigado a trabalhar no teletrabalho. É uma opção, tá bom? Ele pode escolher trabalhar ou não no teletrabalho. É claro que o meu serviço tem que permitir que isso seja possível. E também ficar a critério do gestor da unidade decidir quem vai poder ir para o teletrabalho. Bom, então, como eu adiantei, compete ao gestor da unidade indicar, dentre os servidores indicados, quais serão aqueles que vão atuar no regime de teletrabalho. Tá bom? É claro que alguns servidores não podem. Aqueles que estão em estágio probatório, ou que tenham subordinados, ou que ocupem alguma comissão, ou algumas condições médicas que não incompatíveis com isso, que tenha sofrido penalidade disciplinar nos últimos 2 anos, ou até mesmo que esteja fora do país. Tá bom? Está vedada a realização do teletrabalho. Ainda temos algum público de servidores que são prioritários, tá bom? Como, por exemplo, aqueles com deficiência, ou com filho e cônjuge nessa situação, gestantes e lactantes, idosos, né? São alguns dos que têm prioridade. Então, cabe ao gestor da unidade fazer a escolha daqueles que se interessam, escolher quais poderão ser. Mas a resolução já traz aqueles que são prioridades. Tá certo? Notem que não é simplesmente fazer o trabalho de casa. É preciso estipular metas para aqueles que vão trabalhar em teletrabalho. E também essas metas precisam estar alinhadas ao plano estratégico da instituição. Então, é preciso que seja elaborado um plano de trabalho individualizado para cada servidor. Cada servidor que se interessar em trabalhar no teletrabalho, que foi escolhido pelo seu gestor, que não tiver nenhum daqueles impedimentos,
ele precisa ter metas alinhadas ao plano estratégico e ele precisa elaborar um plano de trabalho individualizado. E notem que o servidor na condição de teletrabalho, ele precisa desempenhar uma meta superior a no mínimo 20% daquele mesmo servidor que faz as suas atividades lá nas dependências físicas do tribunal. Tá? Então, o servidor que está em teletrabalho, ele precisa ter um desempenho no mínimo 20% superior. Tá certo? Além disso, vale lembrar que o servidor em teletrabalho ele continua, por exemplo, tendo direito ao auxílio alimentação. Por quê? Porque esse servidor ele precisa desempenhar a sua carga horária de trabalho. Inclusive, ele cumpre metas, ele cumpre prazos, ele atende a convocações. Sempre que o seu gestor convocar, ele tem que estar presente. Durante o horário de expediente, ele precisa manter os seus contatos atualizados e ativos. Ele precisa, inclusive, a cada 30 dias, cumprir um dia presencial lá no setor dele de trabalho. Tá bom? Isso é importante também de ser observado. Ainda o artigo 16, ele trata um ponto super importante. Eu quero ir para teletrabalho, nada me impede, meu gestor me escolheu, eu fiz o meu plano individual, tudo bem. E o meu ambiente de trabalho, lá na minha casa, quem é que vai montar? Compete exclusivamente ao servidor providenciar isso. Então, não é a DTEC que vai preparar isso, não é a gerência de qualidade de vida, eles podem auxiliar, falando, como já fizeram, cartilhas, manuais, mas compete exclusivamente ao servidor preparar o seu ambiente, com iluminação, computador, cadeira, tudo que for preciso, tá bom? E ele não pode tirar das dependências das unidades provas processuais. Outros documentos, sim, e principalmente aqueles que podem ser restaurados facilmente, tá bom? Mas lembre-se, compete ao servidor que quer ir para o teletrabalho providenciar às suas expensas toda a estrutura necessária para realizar o teletrabalho. Ok? A qualquer tempo, o servidor que solicitou e a administração que liberou pode rever e cancelar o teletrabalho. Tá bom? Sem problema nenhum. Caso alguém descumpra essa resolução, o teletrabalho é automaticamente cancelado também. Certo? Esses são alguns pontos que eu quis trazer para você, e eu quis trazer esses pontos mais para como uma palhinha do que tem lá na resolução. Tá? O que eu quero que você faça agora? Leia a resolução 32 de 11 de outubro de 2017, leia na íntegra. Lá vai ter outros temas além desses que eu falei, e você vai participar do fórum, vai entrar lá no fórum, no Conhecendo o Teletrabalho, vai falar disso que nós discutimos aqui, mas também você pode ir lá e falar de outros temas que estão lá na resolução que eu não tratei aqui. Com certeza será bem-vindo para a nossa discussão. Tá certo? Qualquer dúvida, encaminha no fórum. Até lá!